Pai, o que significa isso? A voz de Lian tremeu, quase se desfazendo no ar. O salão escuro da mansão parecia mais frio do que nunca. À sua frente, a mesa estava repleta de documentos e cifras que ela não entendia. Mas o olhar gélido de seu próprio pai era claro como lâmina. Ele não desviou os olhos, apenas empurrou o contrato para ela. Significa que, a partir de hoje, você pertence à família Zhao. Cumprirá seu papel como esposa do herdeiro. O coração de Lian parou por um instante. Você me vendeu? A gargalhada amarga do homem ecoou pelo cômodo. Não seja dramática. Não se trata de venda, mas de oportunidade. Graças a você, nossa família terá influência e dinheiro novamente. É a única coisa de valor que pode oferecer. As palavras foram facadas em seu peito. Seus dedos apertaram o tecido do vestido simples, tentando conter o tremor do corpo. Lian sempre soube que o pai a desprezava desde a morte da mãe, mas jamais imaginou que ele chegaria a tanto. Antes que pudesse responder, a voz debochada de sua madrasta ecoou da porta. Agradeça, menina. Você nasceu inútil, sem beleza deslumbrante ou talentos. Pelo menos agora serve para algo. Risos abafados surgiram atrás dela. Eram as duas filhas da madrasta, suas meias-irmãs, esbanjando joias e vestidos caros. Uma delas lançou o golpe final. Tomara que o noivo não devolva a mercadoria. Lian sentiu os olhos arderem, mas ergueu o queixo. Não lhes daria o prazer de vê-la chorar. Se sou tão inútil, por que precisam me vender para garantir o futuro de vocês? Retrucou, a voz firme, mesmo que o coração sangrasse. O rosto do pai se contorceu de raiva. Cale-se, não ouse me desafiar. Hoje à noite você será levada. Prepare-se e não me envergonhe mais. Ele se levantou dando as costas como se ela fosse apenas um objeto descartável. A madrasta sorriu satisfeita, e as meias-irmãs, rindo, passaram por ela como se fosse pó. Sozinha no salão, Lian caiu de joelhos. As lágrimas que segurava escorreram, mas não havia ninguém para enxugá-las. Vendida pelo próprio pai, usada como moeda de troca. É esse o meu destino? Mas entre a dor e a raiva, uma chama começou a nascer. Se o mundo a via como uma mercadoria barata, ela provaria o contrário. E enquanto se levantava, limpando o rosto, um pensamento ecoava em sua mente. Se eles acham que me destruíram, mal sabem que estão criando minha força. Naquela noite, as carruagens da família Zhao chegariam para buscá-la. A vida que ela conhecia terminaria ali. O futuro era incerto, cruel, mas também poderia esconder algo que nem mesmo o pai calculou: o amor verdadeiro. O quarto de Lian, simples e gasto pelo tempo, nunca pareceu tão pequeno. As paredes desbotadas e a cama estreita testemunhavam todos os anos em que ela viveu como uma sombra dentro da própria casa. Agora, estava prestes a ser arrancada dali como se fosse apenas um fardo finalmente descartado. A porta se abriu com força. Era sua madrasta, carregando um vestido de seda vermelha. O tecido brilhava, mas os detalhes denunciavam sua natureza cruel. Mangas curtas demais, decote exagerado, como se tivesse sido escolhido de propósito para ridicularizar. Vista isso, a família Zhao gosta de mostrar suas posses. Não se atreva a envergonhar a todos. A mulher jogou o vestido em cima da cama, com um olhar carregado de desdém. Lian segurou o tecido com as mãos trêmulas. E minha mãe teria aprovado isso? O rosto da madrasta endureceu. Sua mãe? Aquela mulher fraca? Não ouse falar dela. Você herdou apenas a teimosia inútil dela. As palavras queimaram, mas Lian manteve o silêncio. Não lhes daria mais munição. Minutos depois, já vestida, ela se olhou no espelho. O reflexo mostrava uma jovem de longos cabelos negros mal penteados e olhos que denunciavam tanto dor quanto determinação. O vestido, por mais cruel que fosse a escolha, não conseguiu apagar sua aura delicada. Ao contrário, parecia realçar a força escondida em sua fragilidade. As meias-irmãs entraram sem bater, gargalhando. Olhem só, parece uma criada tentando bancar a noiva. Será que o herdeiro Zhao vai aceitar esse presente de segunda mão? Uma delas fingiu esbarrar na mesa,
derrubando chá quente na barra do vestido de Lian. Ops, foi sem querer, disse, rindo alto. O líquido queimava, mas Lian apenas respirou fundo. Ergueu o rosto e disse com calma: riam agora, porque um dia, quando eu tiver conquistado o meu lugar, serão vocês que se ajoelharão diante de mim. As duas ficaram em silêncio por um instante, surpresas com a firmeza na voz dela, mas logo caíram na gargalhada. Essa foi boa, a pobrezinha sonhando alto. A carruagem parou diante da casa. O som dos cavalos ecoou como um anúncio do destino que a aguardava. Seu pai apareceu na porta com expressão impaciente. Chegou a hora, não me faça perder mais tempo. Com passos firmes, Lian atravessou o corredor. Cada canto daquela casa carregava memórias amargas, mas ela não olhou para trás. Se fosse para sair como mercadoria, então que saísse com a cabeça erguida. Enquanto subia na carruagem, sentiu um nó no estômago. O coração implorava para fugir, mas algo dentro dela sussurrava que essa partida seria o início de algo maior. E em meio ao barulho das rodas contra o chão, uma pergunta ecoava dentro dela. Será que em meio a tanta dor, existe alguém capaz de me amar de verdade? A carruagem parou diante do portão imponente da mansão Zhao. As colunas de mármore e os guardas impecavelmente alinhados mostravam a distância intransponível entre o mundo de Lian e aquele no qual estava prestes a ser atirada. Do lado de fora, já a aguardavam servos com olhares curiosos, alguns contendo sorrisos maliciosos. Ao descer, ela ouviu cochichos abafados. É essa a noiva escolhida? O jovem mestre não vai gostar nada. Lian respirou fundo, ajustando o vestido ainda manchado de chá. Não importava quantos rissem, não lhes daria o gosto de ver suas lágrimas. Foi então que um passo firme ecoou no pátio. O ar pareceu mudar quando Zhao Zheyan, o herdeiro, surgiu. Alto, postura rígida, olhar frio como gelo. Usava um terno preto impecável, e cada movimento denunciava a autoridade. Ele parou diante dela, estudando-a como quem avalia um objeto defeituoso. É isso que trouxeram para mim? Perguntou em tom baixo, mas audível o suficiente, para que todos os servos rissem discretamente. O coração de Lian disparou, mas ela manteve a cabeça erguida. Certo, Lian, não um objeto. E não fui eu quem escolheu estar aqui. Os olhos de Zheyan se estreitaram, surpresos com a ousadia. Estava acostumado a jovens submissas, treinadas para agradar. Aquela mulher, com vestido gasto e dignidade intacta, quebrava suas expectativas. Você tem língua afiada para alguém em sua posição, ele disse, dando um passo à frente, a sombra dele cobrindo-a. Tai sabe que aqui não terá escolhas? Ela sentiu o peso daquelas palavras, mas respondeu com calma. Então que me acostume. Não esperem que eu baixe a cabeça, mesmo que tentem me esmagar. Um silêncio tenso caiu sobre o pátio. Os servos trocaram olhares, espantados. Ninguém jamais ousara falar assim com o herdeiro Zhao. Zheyan desviou o olhar, virando-se abruptamente. Levemo-na para dentro. Se desmaiar de tanto orgulho não será problema meu. Enquanto caminhava atrás dele, Lian sentiu uma estranha mistura de medo e curiosidade. O frio nos olhos de Zheyan escondia algo mais, uma ferida talvez, e por um instante ela quis entender o homem por trás daquela muralha. No salão principal, as tias e primas da família Zhao a esperavam. As risadas sarcásticas foram instantâneas. Então essa é a nova senhorita Zhao? Parece mais uma camponesa perdida. Zheyan permaneceu em silêncio, mas seus olhos recaíram sobre Lian, como se observasse cada reação. E embora ele não dissesse nada, dentro dele crescia uma fagulha de respeito pela coragem que ela havia demonstrado diante de todos. Lian, por sua vez, sabia que estava entrando em um ninho de cobras, mas uma certeza queimava em seu peito. Se fosse para sobreviver ali, teria que ser mais do que forte. E contra toda lógica, algo lhe dizia que Zheyan, aquele homem gelado e distante, seria tanto seu maior desafio quanto sua maior salvação. A noite caiu sobre a mansão Zhao, mas para Lian não havia descanso.
A cerimônia de boas-vindas fora apenas o início da tempestade. As tias e primas, todas adornadas em seda luxuosa, a cercavam como predadores farejando fraqueza. Olhem só, ainda tem cheiro de poeira de aldeia, disse uma delas, abanando o nariz com um leque dourado. Zeian deve estar furioso por receber um presente tão simples, completou outra rindo. Os risos ecoavam, mas Lian manteve-se firme, mesmo que por dentro seu coração estivesse em pedaços. As mãos escondidas sob o vestido tremiam, mas seu queixo permanecia erguido. De repente, a porta lateral se abriu. Zeian entrou, o olhar gelado percorrendo o ambiente. O silêncio caiu de imediato. Até aquelas mulheres arrogantes sabiam que não podiam provocá-lo. Ele caminhou até Lian, a postura impecável, o peso da autoridade gravitando ao redor dele. Por que ainda está de pé? Não lhe deram um quarto? Perguntou em tom seco, mas algo em sua voz fez as outras recuarem. Estavam apenas me dando as boas-vindas, respondeu Lian, sem abaixar os olhos. Zeian encarou as tias e primas, que rapidamente desviaram o olhar. Então voltou-se para ela. Não pense que terá vida fácil aqui. Este lugar não é para corações fracos. Lian respirou fundo. Então não se preocupe. Já aprendi a sobreviver onde ninguém me queria. Sobreviverei aqui também. Um lampejo quase imperceptível cruzou os olhos dele. Algo entre respeito e curiosidade. Mas em seguida, virou-se, escondendo qualquer emoção. Sigam-me. Vou mostrar seu quarto. O caminho pelos corredores da mansão parecia interminável. Os tapetes macios, os quadros antigos e os lustres de cristal brilhavam como símbolos de um mundo ao qual ela nunca pertenceu. Zeian caminhava à frente, ereto, e Lian o seguia em silêncio, lutando contra o nó em sua garganta. Ao chegarem a uma ala mais afastada, ele abriu uma porta. Este será seu quarto. Não espere luxos como os dos outros membros da família. Aqui é o suficiente. O espaço era amplo, mas frio. As paredes nuas e a cama rígida não transmitiam conforto. Ainda assim, era melhor do que o quarto pobre e sufocante de onde viera. Obrigada, disse ela em voz baixa. Zeian arqueou a sobrancelha, como se não esperasse gratidão. Você é estranha. A maioria imploraria por favores, choraria. Mas você apenas agradece. Lian o encarou nos olhos. Já chorei demais para desperdiçar mais lágrimas. Prefiro lutar em silêncio. Por um instante, o silêncio pairou entre eles, carregado de algo novo. Zeian desviou o olhar rapidamente, como se temesse revelar o que pensava. Descanse. Amanhã começará a entender o peso de carregar o nome Zhao. Quando ele saiu, fechando a porta atrás de si, Lian se deixou cair na cama. O coração pulsava forte, não apenas pelo medo, mas pela estranha sensação que aquele homem despertava nela. Sozinha, encarou o teto frio e murmurou para si mesma: se o destino me trouxe até aqui, não será apenas para sofrer. Eu vou resistir e vou vencer. Do lado de fora, parado no corredor escuro, Zeian permanecia imóvel. Seus olhos, antes frios, refletiam um dilema silencioso. Aquela jovem não era como ele esperava, e, contra a própria vontade, já começava a invadir seus pensamentos. A manhã seguinte nasceu fria. O sol mal atravessava as cortinas pesadas do quarto quando batidas fortes ecoaram na porta. Senhorita Lian, levante-se. O café da manhã da família Zhao não espera por ninguém, disse uma criada, em tom ríspido. Ao descer para o salão principal, todos os olhares recaíram sobre ela. As tias e primas estavam impecáveis, conversando entre si com vozes melosas, mas lançando olhares venenosos em sua direção. Lian se sentou em silêncio, sentindo a tensão no ar. De repente, uma das primas sorriu de forma maliciosa. Querida Lian, sabe usar talheres de prata, não é? Ou prefere comer com as mãos como no campo? As risadas explodiram pela mesa. Antes que Lian pudesse responder, uma voz grave cortou o ar. Basta. Zeian colocou o garfo sobre o prato, os olhos gelados percorrendo cada rosto ao redor da mesa. O silêncio foi imediato. Ela está à mesa como qualquer outra. Quem rir dela rirá de mim,
declarou em tom seco. Lian sentiu o coração disparar. Não era exatamente defesa, soava mais como uma ordem, mas foi o suficiente para calar aquelas línguas venenosas. Enquanto todos retomavam a refeição, Zeian se inclinou levemente em sua direção. Não pense que faço isso por você. Apenas não admito que tratem minha esposa como se fosse um animal. Ela ergueu os olhos encarando-o. É mesmo assim, né? Obrigada, murmurou sincera. Por um instante, ele desviou o olhar, como se não soubesse lidar com aquela gratidão. Mais tarde, no jardim da mansão, Lian caminhava sozinha, tentando absorver o peso de sua nova vida. As flores exóticas contrastavam com sua simplicidade, e ela se sentia deslocada, quase um intruso. Foi então que percebeu Zeian à distância, observando documentos ao lado de um assistente. Sua expressão era séria, quase impenetrável, mas quando os olhos dele, por acaso, cruzaram com os dela, Lian sentiu algo diferente. Não havia desprezo, mas um enigma. Ele a chamou com um gesto discreto. Venha. Quando ela se aproximou, Zeian entregou os papéis ao assistente e se voltou para ela. Este lugar não será fácil. Minha família testará você de todas as formas. Não espere bondade. Lian respirou fundo. Não espero nada deles, só de mim mesma. E talvez de você. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Zeian a encarou, surpreso, como se aquela confiança fosse algo que ele não merecia. Um silêncio intenso os envolveu, carregado de algo que nenhum dos dois ousava admitir. Ele então desviou o olhar, recompondo a frieza. Veremos se suas palavras resistem ao tempo. E se afastou, deixando-a sozinha no jardim, mas com o coração acelerado. Pela primeira vez, Lian percebeu que sob a muralha de gelo de Zeian havia um homem, e talvez, apenas talvez, esse homem poderia aprender a amar. Do alto da varanda, a madrasta e as meias-irmãs observavam, os olhos cheios de veneno. Ela já está chamando a atenção de Zeian. Não podemos permitir que essa bastarda conquiste espaço. Precisamos derrubá-la antes que seja tarde. E assim, enquanto Lian dava seus primeiros passos rumo à sobrevivência, uma conspiração começava a ser tecida contra ela. A noite da recepção oficial chegou. O salão da mansão Zhao estava iluminado por lustres de cristal, com convidados da alta sociedade espalhados, em conversas elegantes. Cada detalhe da festa parecia cuidadosamente preparado para impressionar, menos para Lian. Ela usava um vestido simples, escolhido de propósito pelas tias, com a desculpa de que não havia tempo para algo melhor. Enquanto todas as primas brilhavam em sedas bordadas, ela parecia uma sombra apagada no meio do luxo. Os olhares se voltaram para ela assim que entrou ao lado de Zeian. Cochichos se espalharam pelo salão. É ela, a noiva misteriosa. Parece mais uma criada do que a esposa de um herdeiro. Lian sentiu o coração apertar, mas manteve a postura ereta. Sabia que todos esperavam vê-la quebrar. No entanto, a humilhação não tardou. Uma das primas, fingindo inocência, aproximou-se com uma taça de vinho tinto. Ah, querida cunhada, permita-me brindar a sua chegada. Antes que pudesse reagir, o líquido vermelho escorreu sobre o vestido dela, manchando o tecido claro como sangue. As risadas ecoaram pelo salão. Oh, que desastre! Mas talvez um pouco de cor melhore seu traje simples. O riso coletivo foi como facadas, mas Lian respirou fundo. Os olhos marejados quase atraíam, mas sua voz saiu firme. Riam enquanto podem, porque um dia cada uma dessas gargalhadas vai se transformar em lágrimas. O salão silenciou por um instante. Ninguém esperava tamanha ousadia. Foi nesse momento que Zeian, que observava de longe, se aproximou. O olhar dele era frio, mas seus gestos foram calculados. Tirou o paletó e colocou sobre os ombros de Lian, cobrindo a mancha no vestido. Ela é minha esposa, e quem ousar ridicularizá-la, estará ridicularizando a mim. Disse em voz grave que ecoou pelo salão. O silêncio foi imediato. Os convidados se entreolharam, inseguros, enquanto as primas recuavam, engolindo em seco. Lian o olhou de lado, surpresa.
Não havia ternura em seu rosto, mas havia algo mais forte, um reconhecimento, como se, diante de todos, ele tivesse escolhido ficar ao lado dela. O coração dela acelerou. Pela primeira vez percebeu que talvez Zeian não fosse apenas o homem frio que fingia ser. Mas enquanto o salão se acomodava após a cena, um par de olhos cheios de ódio brilhava em um canto. Sua madrasta, segurando uma taça de champanhe, murmurou para as filhas: "Isso não pode continuar. Se ela conquistar o respeito de Zeian, estaremos acabadas. Precisamos destruí-la, antes que seja tarde." E assim, em meio ao brilho dos lustres e às melodias suaves da festa, Lian descobria que sua batalha estava apenas começando. E agora eu pergunto a vocês: será que Lian conseguirá transformar toda essa dor em força e conquistar o coração de Zeian? Ou as intrigas da família Zhao serão capazes de esmagá-la antes que isso aconteça? Se você quer descobrir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Você acredita que o amor pode nascer mesmo em meio ao ódio? Nos vemos na parte 2 dessa história emocionante.